Alô, internautas! Estamos começando mais um episódio do Em Alta. Já aproveita e segue as nossas redes sociais, que é Em Alta Podcast, tanto no Instagram quanto no YouTube também. Além de várias outras plataformas em que estamos postando, é só dar uma olhadinha na bio do nosso Instagram. Hoje o nosso episódio fala sobre histórias de escola, entretenimento versus vida real. Ai, gente, eu queria dizer que eu sou a Amanda, do canal Amanda Oldman, e eu cresci iludida, sempre querendo ter armários na escola, mas esse sonho nunca se realizou. Oi, gente, aqui é a Paola. Eu sou uma criança muito privilegiada, quer dizer, criança não, né? Já não sou mais criança, mas eu fui... Um adulto infantil. Talvez um pouco, às vezes eu sinto isso. Mas eu fui uma criança muito privilegiada e eu tive uma época da minha adolescência, infância, em que eu tive armário. E eu era uma criança viciada nas gêmeas Olsen também. Espero que existam mais pessoas como eu. E aí, pessoal, aqui é o Rodolfo que tá falando. E eu estudei em diversas escolas na minha vida, mas nenhuma tinha armário. Só pra constar nos autos, eu também não tive armário, né? Mas eu também fui viciada nas gêmeas Olsen, então tamo junto. Ai, coisa boa, gente, mas hoje em dia não queria ser as gêmeas Olsen. Talvez pelo dinheiro. Mas a questão de como elas estão hoje é um pouco assustador pra mim ver as duas como elas eram e como ficou hoje em dia. Hoje em dia eu sou uma das gêmeas Olsen, porque eu me formei em moda. Mas é só isso. Hoje eu queria ser a irmã das gêmeas Olsen, que é a Wanda maravilhosa, feiticeira escarlate, É uma com uma carreira maravilhosa, enfim, queria. Nossa, na época das gêmeas Olsen, eu acho que ela era muito criança, né, essa irmã delas. E tanto é que eu não lembrava. E quando ela apareceu, eu acho que eu assisti um filme com essa menina e eu vi as gêmeas Olsen, na hora eu me lembrei, porque o rosto é muito parecido, né, mas eu demorei muito tempo pra descobrir que ela era realmente a irmã delas. E eu acho que ela virou a mais normal das três. Exatamente. Falando em gêmeas Olsen, eu lembro que saiu uma notícia uma vez faz mó tempo, de que as duas tretaram porque elas meio que tinham um contrato de que elas sempre tinham que ser idênticas. Então, assim, se uma fizesse uma plástica, a outra tinha que fazer a mesma plástica pra continuar igual. E aí uma queria colocar silicone e a outra não queria. E aí elas meio que deram uma tretadinha por causa disso. Que absurdo. Caramba! Eu não acredito! E depois, normal. Uma delas realmente não cumpriu o acordo, porque uma delas tá cheia de plástica e a outra acho que tem plástica, mas bem menos. Então tu vê a diferença e pra mim é assustador, porque eu cresci vendo aquelas crianças e eu queria ser as gêmeas Olsen viajando pra Austrália, viajando pra não sei o quê, arrumando os namoradinhos na Itália. Tipo, eu sempre assisti assim e hoje em dia eu fico... É um baque pra mim ver as fotos das duas. É interessante isso, mas é que, no caso, uma delas tem uma doença. E eu não sei se não foi essa influência pra boa parte das plásticas. Eu sei que a Mary-Kate é a que mais fez plásticas, a Ashley é um pouco mais normal. Mas falando em gêmeas Olsen, é legal puxar o fato de que sempre elas demonstraram estereótipos de escola diferentes, né? Elas sempre eram o oposto uma da outra. Enquanto a Mary-Kate sempre foi a esportista, ou a roqueira, ou a descolada, a Ashley foi a patricinha em todos os filmes. A nerd também, né? Eu sempre queria ser a Mary-Kate, a causadeira, assim, a diferentona. Porque uma coisa que sempre os filmes e séries mostravam de época de escola é que, tipo, o estereótipo do legal geralmente era a patricinha e lá. E aí sempre tinha, que nem a Luna fala, a lado B. Aí eu queria sempre ser a outra mais diferente. Eu também sempre me senti assim, gurias. E eu lembro que na nossa época, assim, de assistir filmes, a maioria dos filmes mostrava esse estereótipo. Então eu facilmente conseguia me reconhecer na menina que era mais tímida, mas que daí encontrava um namorado maravilhoso ou algo assim. Então eu sempre quis ser aquela menina e era muito... Eu sempre pude imaginar aquilo, porque sempre foi representada a menina tímida, a menina estudiosa dos livros, mas que daí dava uma reviravolta na vida dela e alguma coisa acontecia. Mas eu vejo que hoje em dia, nos filmes adolescentes que eu às vezes assisto, eu não encontro essas referências mais. Eu não me identificava com a menina mais moleca, porque eu sempre fui criada muito... a princesinha da família, porque eu sou a única mulher entre irmãos e primos, então eu sou a única neta das avós, então eu me identificava sempre com a patricinha. Eu queria ser a popular do colégio, eu nunca fui, mas eu tinha essa ambição. E eu, na época de escola, eu queria ser o Goku. O quê? Eu queria ser a Pan. Gente, eu amava a Pan.
na minha escola, assim, eu sentia que tinha essa coisa da realeza escolar, apesar de que isso não fosse exatamente explícito, mas tinha sempre as meninas que chamavam mais atenção por serem bonitas ou por serem muito descoladas, muito extrovertidas, chamava a atenção da turma toda. Eu sempre fui muito nerd, assim, de querer ter as maiores notas e tudo mais. Sou filha de professora, então eu acho que já vem daí um pouco disso. E eu não conseguia, assim, fazer parte desse núcleo que era mais descoladão, que conseguia falar com todo mundo da turma, sabe? Eu acabava sofrendo muito bullying dos meninos também, porque eu tive muita acne. Então, foi só um sonho, assim, querer ser a Regina George, né? Nossa, e é até interessante isso, porque dependendo de onde você mora, o estereótipo, assim, da pessoa popular, da descolada, de ter, digamos que, essa realeza escolar é muito diferente. Por exemplo, onde eu cresci, na periferia, nossa, se você, tipo, fosse uma meio que Regina George, você ia ser muito zoada. As meninas que eram assim, tidas como as mais bonitas, eu lembro que era numa época que o funk, ele tava no auge, que era moda as meninas terem cabelo comprido e preto e ter um super corpão. Então, se você era magrinha, nossa, você era muito zoada. Eu era extremamente zoada, porque eu era completamente o oposto disso. E ainda mais porque, gente, eu me esforçava pra ser diferente. Eu nunca quis ser igual às outras pessoas, e aí eu era zoada, pagando o preço por ser a Bjork da escola. A aluna comentou agora sobre ser filha de professor, de professora, né, e querer tirar as melhores notas. Só pra comentar que eu sou filho de professor também, e eu repeti de ano 3 vezes. Então, vemos aí uma... O fruto caiu longe do pé. Uma pequena diferença, né, entre... Ovelha negra. Entre uma pessoa e outra. Diferente da Amanda e também próximo disso, eu estudei tanto em escola particular quanto em escola pública. E quando eu tava estudando em escola pública, era bem essa mesma realidade que ela falou. As meninas mais populares eram as que usavam roupas curtas, dançavam funk no recreio e tudo mais. E nessa época, eu tinha, assim, 9, 10 anos, eu tava na 4ª série. E eu tinha colegas tanto mais velhos quanto da minha faixa etária. Mas todo mundo era do funk. E eu não, porque eu não curtia esse estilo musical. E eu ainda era, tipo, uma criança, sabe? Então eu lembro de um dia que uma coleguinha me chamou pro aniversário dela. E eu fui. E todas as outras meninas eram funkeiras, que nem ela. E eu levei pra ela, eu lembro disso, do contraste, que eu levei pra ela, de presente de aniversário, um CD da Eliana, porque a Eliana era a minha cantora favorita, sabe? E ela ganhou, no mesmo dia, o CD do Furacão 2000, que era aquele bonde do Tigrão, essas coisas, né? E eu lembro que ela colocou pra tocar só o Furacão 2000 no aniversário dela em casa, né? E as meninas dançando funk, e eu muito perdida, porque eu era muito a criança da escola ainda. Mas eu sempre vi essa diferença também na escola, de que os filmes retratavam de uma maneira em que, por exemplo, a menina tímida ou a diferente, como vocês também se caracterizavam na época, sempre tinha uma reviravolta e algo acontecia e, tipo, ainda bem que ela era daquele jeito tímida, porque algo muito bom acontecia na vida dela quando ela era, sei lá, o príncipe encantado, ou enfim, algo muito legal. Só que na vida real era o oposto, né? Tipo, na vida real, ser o diferente na escola trazia muito mais problema do que qualquer outra coisa. Tu não tinha amizade, tu não tinha namorinhos, tu não tinha praticamente nada, tu ficava isolado do resto, porque tu não se misturava com a cultura dominante da escola, né? Então era diferente dos filmes de reviravolta, tipo Meninas Malvadas, em que a menina que sofreu bullying deu a reviravolta, e eu sempre quis ser essa menina que dava a reviravolta, mas não aconteceu, gente. A realidade é dura e crua, mas, né? Gente, uma coisa que é muito verdade que acontece é que, geralmente, as pessoas que ou eram usadas na escola ou eram diferentonas, você vai ver hoje, estão super bem, assim, tipo, fazendo coisas muito interessantes. E, geralmente, a pessoa que era mais popular, pelo menos na minha experiência, eu vejo que são pessoas que estão, assim, nos rolês muito, muito loucos, assim, na vida. Então, pelo menos na minha vida, a reviravolta, ela veio. Boa, gostei. Isso eu não posso dizer porque eu realmente não tenho contato com mais ninguém da escola e nem procuro pra poder dar uma olhada, né? Mas essa questão de dar a reviravolta e a reviravolta não acontecer durante o tempo escolar, eu acho que pra mim foi diferente. Porque até a 8ª série eu tava estudando ali mais ou menos em escola particular, e eu queria ser tão popular quanto as outras meninas, sabe? Então eu queria ser aquela patricinha que chama atenção.
Quando eu saí no primeiro ano do ensino médio e fui pra uma escola pública, eu também mudei totalmente de estilo, porque começou a entrar na moda o emo, e eu me assumi emo, e é isso, né? E eu era diferente de todo mundo da sala, porque na escola pública as meninas gostavam de funk, gostavam de baile, de coisa e tal, e eu gostava de rock, eu me vestia toda de preto e com laço no cabelo e coisas diferentes, pintava o cabelo de 2 cores e por aí vai. E eu me sentia única como pessoa. Eu era uma pessoa muito diferente, tinha outras meninas emos, que daí se tornaram minhas amigas na escola, mas a gente, assim, não se importava com o que os outros achavam da gente, porque a gente tinha o nosso núcleo e ele era importante e a gente zoava a escola inteira e era muito legal. Então eu senti que eu tive a minha reviravolta de tocar o foda-se pro pensamento alheio. Eu tive esse rolê, só que eu não cheguei a ser popular. Foi assim, aconteceu no último ano e foi justamente, tipo assim, tacar o foda-se mesmo e não me importar. Tanto que no último ano, acho que foi o único ano que eu não sofri bullying. Porque eu mudei a minha estratégia. Como eu acabei tendo que mudar pro período noturno e depois eu mudei pra manhã, eu não voltei pra mesma sala que eu era antes. Eu voltei pra uma outra sala e aí eu fiz amizade com os meninos na sala, que eram os meninos assim, tipo, muito da zoeira, mas não faziam aquele bullying. Tipo, eles se zoavam muito entre si, sabe aquela zoada parceira? Então, como eu ficava com eles, ninguém me zoava. Porque assim, era um grupo, tipo assim, todo mundo aqui pode se gastar à vontade, mas ninguém de fora vem falar, porque eles tinham muita criatividade pra gastar a pessoa, pra zoar a pessoa. Então a minha reviravolta veio aí dessa forma. Falando em bullying, eu também sofri bastante bullying, principalmente ali da 5ª série até a 8ª, porque eu sofri com muita acne, né, no meu rosto. Então o rosto não adianta, é a nossa fachada, então todo mundo cai em cima. E era principalmente os meninos que me zoavam com isso. E eu era uma menina muito nerd, né, eu era muito estudiosa e tudo mais. Então talvez isso despertasse ali alguma invejinha por parte de alguns colegas com relação a notas e preferência dos professores. Então, quando chegou ali 7ª, 8ª série, eu comecei a ler pra caramba em revistas femininas, assim, tipo Capricho, ou Smack, Witch, sobre bullying. E nisso eu selecionei diversas matérias sobre isso e o quanto já estava sendo focado que o bullying acabava indo para um lado criminal, às vezes, né, de alunos levarem armas pra escola ou coisa do tipo. E eu comecei a usar isso como arma contra os meninos. Eu dizia, olha só, eu tenho todas essas matérias, todo esse conteúdo aqui que fala sobre bullying, e se tu continuar me incomodando, me zoando, falando mal de mim, eu vou levar tudo isso lá pra orientadora, lá pra direção, e vou denunciar vocês. E nisso eu acabei garantindo um respeito do pessoal, porque eu me impus, mas é muito raro a pessoa que sofre bullying se impor, assim. A gente vê muito isso retratado nos filmes e séries, né? E principalmente o pessoal acabar ficando, assim, muito retraído e com medo de algo que possa acontecer. Porque eu poderia ter tido uma represália, mas eu não tive porque perceberam o quanto, sei lá, era interessante aquela pessoa se expondo de tal forma. Eu ameaçava as pessoas, né, com o conteúdo que eu tinha. Então, não foi um bullying, foi realmente eu me defendendo, mas geralmente não é isso que acontece, né? O que acontece é o contrário, é caírem mais em cima. Eu só ia falar que, falando assim, bullying, uma coisa que me ajudou muito a atravessar esse período foi justamente o entretenimento, sabe? Eu me apegava a personagens que eu me identificava bastante, porque na época que eu estudei não se falava sobre bullying. Quando eu terminei o ensino médio em 2011, era quando na TV eles começaram a problematizar essa questão. Então, por exemplo, eu olhava pra personagens como a Hermione, como a Rory Gilmore, de Gilmore Girls, e eu me apegava a essas personagens. Elas eram uma inspiração pra mim e eu falava, tipo, cara, não vou me importar com o que as pessoas estão dizendo, porque aquilo que eles estão dizendo não é necessariamente verdade. Eles não sabem absolutamente nada sobre mim. Então eu olhava elas, eu achava elas incríveis e me apegava naquilo. Nossa, um super adendo agora sobre Gilmore Girls, que eu também era apaixonada quando eu era adolescente. Eu super me via na Rory também. E eu acho que era muito bom isso, era muito bom. Apesar dos momentos ruins que eu passava na escola e, enfim, era bom chegar em casa e saber que eu ia poder assistir
assistir a minha série e me ver naquele personagem e saber que tava tudo bem ser da maneira que eu era e não tinha nada errado naquilo e outras pessoas eram daquela maneira e era só uma infelicidade estar numa escola em que eu não conseguia criar muitos vínculos, mas que o problema não era eu e também era muito bom ter essa sensação. E eu acho que todo mundo, né, não sei se os ouvintes vão concordar, mas todo mundo que era emo ou tinha esse estigma em cima de si na época, sofreu bullying de alguma maneira, porque era naquela época, qualquer coisa que tu fazia no teu cabelo diferente, tu era emo. Qualquer roupa que tu usava que saía um pouquinho do padrão da época, tu era emo. Então, se tu não sofreu bullying por ser emo na época, tu não foi emo direito, tu fez algo errado. Ah, então eu fiz algo errado. Porque eu fui extremamente emo, eu era uma rainha emo, gente. Eu imitava as meninas americanas, from UK, por aí vai. E daí, o pessoal me respeitava como emo. Ninguém me zoava por ter um cabelo diferente, ninguém me zoava por só usar a blusinha do My Chemical Romance, por aí vai. Então... Tô chocada. É a primeira história de sucesso. Case de sucesso emo, gente. É o primeiro. Mas aí que tá, assim, nessa questão do emo, quando eu fui, tinha muito esse pensamento de que o emo era triste, né? De que era baseado na melancolia. E a minha época emo foi a mais feliz da minha vida, assim. Foi um momento em que todo mundo se divertia, tu encontrava amigos com gosto semelhante e não se importava também com o estereótipo visual, porque tu já tinha né, tecnicamente. Então, quem era emo, quem era punk e tudo mais, o pessoal acabava se dando bem. E eu não fui, assim, estereotipada como uma pessoa triste e etc, né? Eu me dava bem com todo mundo. Então, já no meu caso, eu tive uma pequena época emo, mas ela se confundiu muito com uma época meio maninho também do rap. Meu Deus! Então eu fiquei num mix ali, porque eu sempre fui muito eclético pra música, então eu meio que misturei duas épocas na mesma. Mas enfim, tinha uma época que era bem na época do emo mesmo, Canoas, que é da cidade onde eu nasci, em que os emos se encontravam no shopping. Eu não sei se a Luna ia pro shopping de Canoas, ia só pra Porto Alegre. Então, tinha os grupinhos dos emos que se encontravam lá, e a galera meio que respeitava, ria do pessoal, mas... Amanda, o que tu tá rindo de mim aí? Por isso! Ela tá rindo do quê? A Amanda tá rindo. Eu tô imaginando, ele e emo. meio emo, rap, mano, duas coisas que não tem nada a ver. Nada a ver. Ah, não, eu vou defender o Rodolfo, né? Porque Linkin Park... Não, mas eu vou falar uma coisa. Mas eu vou falar uma coisa. Tem rock. Tem uma história de um amigo que ele apanhou na Redenção, que é em Porto Alegre, de uns punks. Porque ele foi com um boné de rap pro parque e com uma camiseta de rock. Daí os caras falaram assim pra ele, cara, o que tu tá com essa camiseta, esse boné te decide? Ele falou assim, meu estilo é o que faço. E os caras bateram nele lá no... Coitado. Os caras bateram nele no parque lá, mas eu acho que hoje em dia ele não é estilo nem outro, eu acho que ele tá no sertanejo hoje. Você achou, pelo menos, né? Eu acho que o Rodolfo tá contando o case dele, porque é muito específico achar alguém que era metade emo, metade maninho. Não, pior que não é, isso é verdade mesmo, gente. Foi bem engraçada a história quando ele contou na época, até hoje enfim, mas assim, foi algo... E voltando à questão do bullying na escola, voltando pra uma questão mais assim, de estrutura escolar, eu acho que o bullying acontece hoje também, mas antigamente não se tinha esse termo bullying, né? Então, é um termo novo, querendo ou não. Então, eu acho que por falta também da direção na época na escola e enfim, acho que em todas as escolas se faltou diálogo e talvez mais tolerância, né? Com as coisas que aconteciam, por exemplo. Antigamente, se tu falasse em bullying, a galera fala, é frescura, não sei o que, assim como falam que hoje é frescura muitas coisas, que talvez no futuro a gente vai ter uma percepção muito melhor. Então eu acho que a questão da época de antigamente era a questão do bullying, mas também que as direções escolares não davam praticamente bola nenhuma pra isso, né? E hoje em dia se tem uma conversa mais justamente pelas tragédias que já aconteceram, né? Devido a estudo. Fazendo um comparativo do que foi, assim, a moda emo com algo que é retratado em série, eu tava assistindo 13 Reasons Why recentemente, a última temporada, e o personagem principal ali, o Clay, ele vai pedir pros meninos que são roqueiros, são punks ali na escola, pra eles hackearem alguma coisa pra ele, né? Então ele diz... daí quando ele chega pedindo isso, ele diz assim, engraçado, né? Vocês são punks, mas vocês também são nerds da tecnologia. E daí os meninos dizem, nós não nos estereotipamos, nós não rotulamos o que nós somos, só somos assim, sabe? E isso era meio que o que eu sentia, e até
Até porque, por exemplo, nessa série, esses meninos, eles fazem parte dos outros grupos também. Eles estão ali convivendo com as outras pessoas. Eles conversam com o Clay, eles conversam com outro menino que é fotógrafo. E quando tem toda uma zona lá que a escola se junta, eles se juntam também, assim, pra lutar pelos direitos dos estudantes, né? Então, eu me sentia assim quando eu era emo. Apesar de eu ser visualmente estereotipada e estar dentro de um grupo por causa desse visual, ao mesmo tempo, eu tava me dando bem com o resto do pessoal. Não é porque eu era diferente que eu não ia me dar bem. Eu só queria complementar essa questão que o Rodolfo falou do bullying, que às vezes a escola, dependendo da escola, naquela época tinha tantas outras questões, outras demandas para lidar, que muitas vezes os profissionais, eles não estavam preparados para isso e nem sabiam que era bullying. Para eles era zoeira. Tipo, tinha que lidar com evasão escolar, briga dentro da escola, tipo, o aluno levar arma pra dentro da escola. Já aconteceu isso dentro da minha escola, jogar bomba lá dentro. Então, se você chegasse na diretoria e falasse, estou sofrendo bullying, nossa, a diretoria ia dar risada na sua cara e falar, nossa, você não aguenta zoeira? Tipo, você tem que aprender a se defender. Era mais ou menos assim o rolê. E eu lembro que só começaram a levar a sério, assim, começaram a debater isso nas escolas, principalmente assim, mais da periferia, quando aconteceu, alerta de gatilho, tá, gente? Aconteceu aquele massacre em Realengo, que aí começaram a falar sobre isso e levantar a possibilidade de talvez aquele cara ter sofrido bullying, não que justifique o que ele fez, enfim. Eu lembro que esse acontecimento, assim, foi uma grande virada, assim, na educação pública, que começaram a prestar mais atenção, assim, tipo, em cada aluno, sabe? Isso segue acontecendo de vez em quando, e isso denota também a grande mudança na mídia e no entretenimento a respeito de como abordar escolas. Só que eu acho que acabou se tornando uma coisa que virou padrão nas atrações que a gente assiste, porque antigamente a gente via aí Meninas Malvadas, as Patricinhas de Beverly Hills, sei lá, Diário da Princesa, Cinderella Story, que eram todas histórias assim de ensino médio, né, de ensino, sei lá, fundamental e tudo mais, mas o maior problema era o bullying ali dentro. O maior problema era os alunos brigando verbalmente entre si. Não chegava a ter uma violência explícita nessas séries, nesses filmes, atrações. E hoje em dia, toda atração que a gente vê que aborda o ensino médio traz essa questão de assassinato, de hacker, de questões muito mais pesadas, como 13 Reasons Why mesmo, ou Elite, Pretty Little Liars, né? Todas essas séries acabam trazendo não só esse conteúdo de criminalidade, começando pela escola, mas também a questão o uso de drogas, né, de sexo, a pessoa super jovem, né, e tudo mais. Então, eu acho que como mudou o entretenimento ao retratar a juventude na escola. É tão estranho pensar, né, que na nossa época a gente assistia os nossos filmes que eram mais ou menos uma autoajuda, né? Era tu assistir a menininha que tava dando tudo errado na vida dela, mas daí algo muito bom acontecia, ela lutava por alguma coisa que ela queria muito e dava tudo certo. E era meio que retratava a situação que a gente também vivia, de escola e de tudo mais. E hoje em dia, quando a gente assiste esse tipo de filme, por exemplo, Elite também, que tá super em alta agora, né? Ou 30 Reasons Why, esse tipo de filme focado na violência, eu não acho que é mais algo que a gente consiga levar pro dia a dia. Eu, se fosse adolescente nessa época, não conseguiria levar Elite pro dia a dia, porque a coisa principal ali é a violência e o assassinato. E eu acho tão estranho onde é que as coisas começaram a ficar assim, né? Eu não consigo ver quando é que começou a acontecer isso. Os filmes que eu me lembro me dão um quentinho no coração quando eu lembrava desses filmes, assim, até Meninas Malvadas, e que retratavam o bullying, mas de uma maneira legal, e não precisavam mostrar cenas tão perturbadoras como 30 Reasons Why. Pra mim, a cena final, a última cena da primeira temporada, eu acho, foi muito assustadora pra mim, porque eu sabia que ia acontecer, é óbvio, todo mundo desde o primeiro episódio já esperava, mas foi muito forte, foi muito doloroso, foi muito cruel, assim, pra mim foi uma cena que me marcou. Quando eu penso em suicídio hoje em dia, eu tenho aquela cena gravada na minha cabeça. E eu não sei se é realmente necessário mostrar, se isso vai realmente ajudar situações como essa não acontecerem, ou se é só pelo entretenimento, né? Eu acho que isso a gente não tem como saber, mas pra mim ainda é estranho lidar com isso. Sim, eu lembro que na época, vários profissionais da área da saúde mental caíram em cima, porque não pode fazer esse tipo de coisa, isso dá gatilho, e de certa forma é uma cena que ela é didática pra pessoas que, enfim, e eu acho que assim,
hoje as séries direcionadas ao público teen, ou não necessariamente teen, porque quando eu vejo Elite, eu não acho que é pra adolescente, assim. Eu acho que é sobre adolescentes, mas não é pra adolescente porque é muito pesado, mostra sexo, enfim, mas a gente sabe que os adolescentes assistem. E eu acho que foi uma forma deles se readaptarem, sabe? Fazer um novo conteúdo. Porque antes, se você for reparar, muitos filmes, eles retratavam o bullying como se fosse uma coisa legal. E tinha o estereótipo lá da rainha do baile, enfim, todas essas histórias. E só que chegou um tempo que falaram, olha, isso não é mais legal, não dá mais pra gente continuar perpetuando isso. E aí eles, acho que se dedicaram a contar outras histórias. Eu vejo que hoje nessas séries, tipo Pretty Little Liars, Elite, eles focam muito mais na história dos personagens. Assim, estar na escola e todas essas questões que cercam a vida dos personagens é algo bem secundário. O foco é a vivência deles. E eu acho que independente se eles são pessoas da elite ou não, uma pessoa, às vezes, que tá na periferia pode se identificar com o sentimento que aquele personagem ele tá sentindo, o que ele tá achando sobre si mesmo. Está, sei lá, passando por uma fase do relacionamento difícil. Então eu acho que o que a gente tá vendo é uma nova forma de fazer entretenimento para adolescente, assim, de se reinventar. Eu acho que essa reinvenção talvez seja porque os jovens de hoje em dia, eles já não querem algo tão comum. Eles não querem só assistir uma série sobre a escola. Eles querem que tenha um enredo de suspense e seja algo mais envolvente, de certa forma. Porque a gente pode ver que, não só essas que a gente citou, mas tem Riverdale também, né? Outras séries que vão para esse lado de ter um enredo criminal, de ir para uma investigação. Os alunos se tornam os investigadores ali dentro, né? Eles se tornam os detetives de algo que está acontecendo, que envolve a questão da escola, mas não na sua totalidade. Foi bem como a Amanda falou, que são histórias de diversas pessoas ali dentro, e a escola, ela só faz parte do roteiro, né? Mas eu sinto isso, que tem uma necessidade de não ser apenas o retrato da vida real. Tem a necessidade de ter ali um elemento fantástico e fora do comum. Apesar de estar acontecendo em algumas escolas, assim, de ter tiroteio, de ter esse retrato mesmo realista de casos, assim, criminais, eu acho também que isso é mais uma forma de vender esse entretenimento. É vender do tipo, não estamos só falando sobre a escola, gente. Estamos também com um enredo super fantástico aí, vai gerar muitas dúvidas, que vai gerar esse suspense, por aí vai. Verdade. E eu acho que até tirar aquele estigma de aborrecente. Porque antes, muitas produções sempre colocavam o adolescente como o rebelde sem causa. Tem uns que são. Só que não colocavam assim, tipo... Antigamente era uma visão de que adolescente não tem problema com a vida, adolescente não tem problema de autoestima, é jovem, tá começando a vida. E agora eles mudaram essa narrativa. E realmente falar mais sobre essa fase, que é mais uma fase da vida, de transformação, de mudança, e que não é fácil, ainda mais porque, mano, antes você era uma criança e aí de repente as pessoas esperam que você seja super maduro, que você saiba lidar com coisas que antes você não lidava. E também tirar esse rolê de, tipo, o adolescente é burro também, porque que nem a Luna falou, hoje ver os adolescentes se envolvendo em investigações e fazendo coisas e tal. Então eu acho que uma pessoa que hoje tem, sei lá, 13, 14, 15 anos, nossa, eu entendo. Eu não gosto de Riverdale, mas eu entendo porque um adolescente gosta tanto. Eu nunca assisti Riverdale, mas eu sei que é, tipo assim, uma febre. As pessoas falam sobre isso e são enlouquecidas por essa série. Mas eu vejo que é como vocês falaram mesmo. A gente vê que as séries de hoje estão retratando problemas meio que de adultos, né? Por exemplo, uma investigação ou sexo de uma maneira muito adulta e coisas que talvez estão funcionando, porque senão eles não continuariam fazendo. E talvez lançar um filme como lançavam na nossa época, aquele No Pique de Nova York ou a Cinderella Story, não fariam sentido nenhum. As pessoas iam achar ridículo. Mas tem um outro filme que eu acho que vocês também devem ter ouvido já falar ou assistiram, que é mais da época, mais do nosso estilo, da nossa época, mas que foi feito nos dias atuais, que é aquele Para Todos os Garotos que Já Amei, eu acho que chama, que é muito mais na vibe dos como os nossos filmes eram feitos antigamente, mas que foi um sucesso também hoje em dia, né? Então, acho que talvez também exista público pra isso. Eu acho que tem público pra isso também. Eu ia comentar uma série que é bem parecida com esse filme, que se chama Eu Nunca. É uma série que ela aborda a escola exatamente nesse jeito mais leve. Assim, tem ali o bullying, tem as crises existenciais dos alunos e tudo mais, mas não tem esse lado de suspense, criminalidade. E eu me identifico muito mais com isso, porque na época em que eu
eu estudei, apesar de também ter estudado em escola pública e tudo mais, eu não sentia nada dessa questão da criminalidade. Talvez, às vezes, é o local em que a gente está inserido, né? Deve ter outras escolas e tal que passem muito mais por casos parecidos com algo assim, mas eu não me identifico quando eu vejo. Então, quando eu vejo um enredo de Riverdale, de 13 Reasons Why, pra mim aquilo é muito diferente da realidade que eu vivi. E outra coisa que eu acho muito diferente é que, por exemplo, o Riverdale, os alunos, eles têm ali 30 anos e estão fazendo papel de 17. Não só isso, como, por exemplo, na minha época mesmo, Meninas Malvadas, a atriz que faz a Regina George, a Rachel McAdams, ela já tinha 30 anos quando ela fez aquele papel de 17. E eu não conseguia me ver naqueles personagens, apesar de querer ser eles, né? Mas, assim, elas eram mulheres já fazendo o papel de jovens. E isso acontece muito no retrato, né, do pessoal do ensino médio nas escolas. Claro que nos Estados Unidos vai até mais tarde, vai ali até uns 19 anos, então dá pra entender um pouco, mas mesmo com 19 anos eu ainda era muito menininha próximo do que aparece numa série ou num filme. Eu acho que isso é uma questão de cultura e de local. Por exemplo, eu nasci e me criei nos bairros mais pobres de Canoas, né, na Rio Branco. Então, eu sempre estudei em escola pública, e nas escolas públicas que eu estudei, tipo, a violência era corriqueira, assim, eu fui assaltado já na volta pra casa durante o dia, diversas vezes. Diversas que eu falo umas 3 vezes, pra mim é diversas vezes. Então, por exemplo, eu tive colegas que engravidavam com 15, 16 anos, brigas na frente da escola, a questão do sexo, da violência, eu vi isso desde o meu ensino fundamental. Então, a aluna contou uma realidade, o qual eu vivi uma realidade diferente mesmo em escola pública, por causa, provavelmente, mudando somente a cidade e o bairro. Então, eu acho que essa questão que a gente fala de, hoje os filmes e as séries retratam de uma forma diferente como era, eu acho que, na verdade, sempre teve todos como é que eu posso falar, as variáveis possíveis nas escolas e todas as histórias possíveis que poderiam acontecer numa série acontecem também na vida real e na escola, porque eu lembro quando eu cheguei na sala de aula e me contaram que a minha colega de 15 anos estava grávida. Tipo, pra mim foi um choque, mas também não foi algo de outro mundo, porque eu já estava acostumado com uma realidade assim. Então eu acho que o que retrata hoje, que a elite, claro, nunca ocorreu assassinatos, né, na escola, mas isso, tipo assim, um conteúdo mais adulto que a gente fala para talvez jovens que não têm essa realidade, eu acho que isso é muito relativo, porque depende muito da área que tu vive, da cidade, do bairro. Eu estudei a vida inteira em escola pública, porém estudei um ano em uma escola particular porque meu pai conseguiu uma bolsa. Claro, nesse ano eu repeti em 7 matérias, né? Esse era meu comprometimento escolar, mas isso fica para uma outra história. Mas assim, eu senti a realidade ser totalmente diferente, mas a questão das drogas era bem parecida. A diferença é que na escola particular, assim como eu tenho essa visão, meu pai é professor, então ele dá aula há mais de 20 anos e ele percebe isso, na escola particular se tem acesso a drogas mais caras, como cocaína, enfim, lança-perfume, não sei, né, se é uma droga mais elitizada ou não, mas na escola pública tem mais como a maconha, sabe? Então eu acho que a questão das drogas existem, do sexo também, porém, com certeza, quanto mais pobre, mais assim, periférico for a tua realidade, mais corriqueiramente tu vai ver isso, né? Mais vezes tu vai ver essa história acontecer. Então eu acho que é isso. A questão da série retratar a realidade depende muito do contexto de cada pessoa. Eu acho que é bem isso, depende muito. E eu já tive várias conversas com o Rodolfo e a gente sempre mostrou como é que era a nossa vida na escola, minha em relação a dele. E eu sempre ficava chocada com as histórias dele, porque na minha escola, nenhuma guria ficou grávida no ensino fundamental e muito menos no ensino médio. Tipo, nunca aconteceu nenhum caso desses, eu nunca tive acesso a drogas, ninguém me ofereceu drogas na escola, eu nunca tive casos assim de... Nenhuma desse tipo de coisas aconteceu na minha escola. Pra mim, a escola sempre foi um ambiente muito infantilizado e quando eu lembro de escola era uma inocência total. Ou eu não tava nos grupinhos certos em que rolava droga e rolava sexo, mas eu não tenho nenhuma memória em que isso que foi conversado ou que aconteceu na escola. Meus problemas de escola eram o problema de white people problems real, assim. O bullying, esse tipo de coisa de se comparar com a outra colega, mas nunca uma gravidez indesejada, nunca drogas, nunca o sexo, nunca foi pauta
pauta, assim, quando eu era adolescente? No meu caso, isso foi um pouquinho pauta nas conversas, assim, entre colegas, mas eu sempre fui, sei lá, uma criança, uma adolescente que não ligava pra essas coisas. Então, quando as meninas já estavam falando assim, que beijaram todo mundo, e daí aí perguntavam pra mim e eu dizia, eu nunca beijei ninguém, porque eu fui beijar só com 15 anos. Então, eu me sentia bem. Eu pensava assim, nossa, sou diferentona. Todo mundo já beijou todo mundo e eu tô aqui, ó, de boas, selecionando quem eu quero beijar ainda. Mas, assim, essa questão da criminalidade na escola, das drogas e tudo mais, o que eu denoto como feito pra vender não é bem essa questão de ser diferente isso. Porque, realmente, isso sempre existiu, isso sempre teve em determinados contextos. A gente podia ver até na Malhação o debate, né, desses fatores, mas a questão é que as séries de hoje em dia, elas vão muito mais para um lado policial do que um lado comum de escola de alunos, porque a gente não vai ver hoje em dia, apesar de isso poder acontecer, isso poder ser verídico, mas a gente não vai ver os alunos bancando os detetives. Se acontecer alguma questão, assim, mais séria na escola, quem vai bancar os detetives ali é o conselho escolar, é os policiais que vão se envolver, é algum órgão, entende? Mas a gente vê os alunos sendo colocados nesse papel de adultos profissionais peritos, sabe? E é isso que vende essas séries, querendo ou não, porque é todo mundo ali do grupo escolar, né, os alunos mesmos, o grupo estudantil, que vai descobrir o que tá acontecendo, vai resolver o crime, o assassinato, e isso é o que tá vendendo todas essas atrações. E eu acho até que, só complementando o que você disse, vem de um lado de que eles são insatisfeitos com a forma com que o sistema funciona, porque assim como você falou em Riverdale, numa série nova da Netflix que é Ctrl Z também, tipo, eles ficam insatisfeitos que a polícia não tá fazendo nada, parece que a direção da escola não tá nem aí, e eles se põem pra resolver. E eu acho que todo mundo já deve ter se deparado com uma situação dentro da escola, não sei, a Paola, a criança de armários na escola. Eu sou rica! Eu sou rica! Já se deparou com uma situação muito grave, muito injusta, e você, assim, vê que nada foi feito. Um exemplo na minha escola já aconteceu. Eu, tipo, acho que eu tinha uns 13 anos. Eu nem processei direito o que tinha acontecido, não entendi a gravidade disso, mas uma menina quase foi estuprada dentro da sala de aula, durante o intervalo. E assim, aconteceu alguma coisa com esse menino? Alguém chamou os pais pra conversar? Tipo, não aconteceu nada. Só, tipo, colocaram panos quentes na história e, vida que segue, sabe? Então, eu acho que vem desse lugar de, tipo, os adultos não estão fazendo nada, eu vou fazer, sabe? Eu acho isso legal. Não, isso realmente, né, se for voltado pra esse lado, eu também acho legal o debate, sabe? Mas tem essa questão também de que essas séries, elas colocam o adolescente como a pessoa que vai resolver tudo, né? Que, claro, tá lutando por isso é legal. Porém, ali tá colocando ele como o único recurso. E a gente não pode pensar que um jovem tem que fazer tudo sozinho, tem que fazer tudo acontecer, sabe? Então, ali ele tá sendo colocado numa posição de adulto também. Eu só ia comentar que quanto a isso da gente questionar coisas da escola, isso aconteceu comigo quando eu tinha ali uns 11 anos de idade e eu tinha acabado de sair da escola pública para ir para particular. E no caso, nessa escola particular, era obrigatório o uso de uniforme e tudo mais, né? E a gente podia usar a blusinha do uniforme, uma calça que fosse na cor do colégio, jaqueta e tudo mais que também fosse, né? Mas chegou um momento em que começaram a mudar as regras do nada. E eu ia pra escola com um casaco que não era do uniforme, não tinha o nomezinho da escola ali, mas era das cores do uniforme, né? Que era azul marinho, coisa do tipo. E, gente, era uma escola de freiras, assim, de irmãs, né? Católicas, sei lá. E eu lembro que eu fui barrada. Eu tinha 11 anos de idade, eu fui barrada na entrada, assim, da escola, porque eles estavam verificando se estava de uniforme. E eu tava toda de uniforme por baixo, mas o meu casaco não era do uniforme. E era pleno inverno em Porto Alegre. E inverno é complicadíssimo no sul, porque é muito frio mesmo. E eu era criança ainda tem menos massa corporal, tá mais disposta a ir a pegar, né, um resfriado, uma gripe. E nisso, as freiras ali me fizeram tirar o casaco. Disseram não.
tu tem que estar com o nome da escola na frente. Não pode usar outro casaco, sendo que antes poderia, sabe? E deixaram uma criança de 11 anos de idade de manga curta, porque eu só tinha blusinha de manga curta da escola, eu nem de manga comprida tinha, que era muito caro o uniforme. E eu de manga curta, assim, passando frio na escola, quando não tinha ninguém olhando, eu colocava o meu casaco de volta, sabe? Gente, irmãs católicas e tudo mais, não era pra ser algo assim, tipo, fraternal, de... Pregadoras de Deus, exato. né? E daí coloca uma criança pra passar frio porque não tá com o logo da escola no casaco. Eu sempre questionei muito isso. Eu lembro que a minha mãe que me contou isso, que eu fui pra ela, cheguei pra ela e disse: mãe, eu não consigo compreender. Por que as irmãs da escola tiraram o meu casaco se elas pregam a bondade de Deus? Foi assim que a Luna virou ateia. É que, Luna, Deus não admite crianças que não usam uniforme. Exatamente. Você não entendeu isso daí? Isso É um aí tá na pecado. Bíblia, tá no É Salmos. o 11º Dá uma lidinha que tu vai mandamento, achar. na verdade. É o 11º mandamento. Gente, eu não sou ateia, eu É sou um agnóstica. pecado, né? Mas é absurdo, né? E é mais uma daquelas coisas da máfia do Nossa. uniforme. Tipo, a máfia do material escolar, a máfia do uniforme. Qualquer maneira que eles têm de te cobrar mais, eles vão fazer. E a do uniforme sempre foi inconcebível pra mim. Porque eu nunca entendi. Tudo bem, tem que todo mundo, mais ou menos, se vestir da mesma maneira pra ser identificado, talvez na escola ou fora da escola. Mas era de umas maneiras, assim, gritantes, né? Como a Luna falou, ela não podia usar o casaco, que era um pouquinho diferente. Então, as regras vão mudando e tu tem que ir se adaptando. E eu lembro uma história, assim, meio até ridícula, mas que me veio na cabeça agora. Que eu era bem criança, acho que tinha, o quê? Uns 6, 7 anos. Tinha 21. Foi ano passado, gente. Eu tinha 7 anos e a escola tinha que usar o uniforme da escola, ok, respeitava isso, mas a minha mãe teve a ideia de que eu poderia usar o uniforme da escola, mas personalizar. E era uma ideia que a minha mãe teve sozinha, sem perguntar pra direção. Então, um dia à noite, eu peguei a minha camiseta normal, assim, tipo, normal mesmo, da escola, e cortei ela até a altura do peito, ela tava cortada na vertical. Então, como se tivesse feito várias trancinhas, assim, na vertical, na camiseta inteira. Ficava só o peito, assim, protegido, né? Até a altura do peito. E o resto, ela tava toda desconfigurada, a minha camiseta. E a minha mãe falou que super ok. Ela super me apoiou. A ideia provavelmente foi até dela. E eu fui pra escola no dia seguinte e imaginem o que aconteceu, né, gente? Obviamente, eu cheguei bem cedinho na escola, eu lembro, e meus colegas me olharam e acharam super estranho e bizarro. Não demorou muito até chegar a notícia do diretor da escola e acabou que eu tive que ir pro banheiro da escola chorando porque eu tinha que ser expulsa daquele dia da escola, não poderia participar pras aulas. O que, por um lado, eu entendo, porque era ridícula a roupa que eu tava usando. E desde aquele dia eu não quis mais ser a ousada. Daí eu parei de lançar a braba na escola. Gente, não pegou o primeiro podcast que a gente tentou gravar, mas a Paola contou uma outra história da mãe dela. Ou seja, tudo que a mãe da Paola aconselhar a fazer, não faça. Porque tinha o negócio dos cadernos, de encapar caderno, e não deu certo. A história do uniforme também não deu certo. Mas essa história que a Luna contou das freiras que causaram com ela e tal, não sei se a mãe de vocês também causava na escola, assim, do tipo de uma coisa absurda acontecer e aí falar, não, eu vou falar porque isso é absurdo, isso é ridículo. E teve uma vez que a gente, onde eu estudava à tarde, e aí o último período era por volta de umas 5h30 e a gente saía da escola às 6 horas. Aí, era muito escuro, 6 horas tava muito escuro o bairro e era um bairro perigoso. E aí eu tinha que ficar na escola esperando minha mãe ir me buscar. E daí eu sempre esperava dentro da escola, porque a minha mãe conhecia o diretor, enfim, e ele era super de boa e deixava a galera ficar lá esperando dentro da escola, tipo, no portão. E aí teve um dia que a inspetora falou que eu não podia ficar lá com a minha amiga, que eu tinha que esperar do lado de fora. Quando minha mãe chegou, ela ficou brava, falou, eu não falei pra você esperar dentro da escola, e não sei o que, é perigoso. Eu falei, não, mas a inspetora expulsou a gente. Ela falou, ah, é? Pois então, ela foi lá e aí, tipo, eu lembro que a minha amiga falou, aê, ela vai discutir com a inspetora. E aí minha mãe falou um monte, assim, porque realmente era absurdo, porque era perigoso e, tipo, isso nunca mais voltou a acontecer. Eu quero só fazer um adendo e contar o meu case de Vitória, que era assim, rolou essa questão aí e tal do uniforme, né, que me tiraram meu casaquinho quando eu era criança e tal. Aí eu estudei nessa escola, foi ali da 5ª série até a 8ª. Depois eu fiz o 1º e o 2º ano do ensino médio numa escola pública e voltei pra escola particular no 3º ano, né, pra finalizar. E eu lembro que, assim, o 3º ano dessa escola particular era livre, não precisava usar o uniforme do colégio e tudo mais. Mas no ano que eu voltou a ser obrigatório.
usar o uniforme do colégio. Só que aí, eu não ia comprar uniforme, porque eu ainda tinha os de quando eu tinha 11 anos de idade. Então, tava eu com meu corpo de adolescente usando cropped da escola, porque eu tava usando as roupinhas de quando eu era mais nova. Que sexy. Ela chegou Eu- causando. Super sexy. Nossa, e daí não tinha o que falar, porque ninguém falou que não podia comprar de tamanho menor, sabe? Brechas Então na eu tava lei. ali. Minha história de vitória, assim, ó, nos dedos das freiras. Gente, como já estamos estourando no tempo aqui, acho que já vamos para as indicações de hoje. E a minha indicação, ela vai ser um pouquinho polêmica, mas eu acho que é interessante para ver um outro viés das escolas, que no caso é o filme Hatters. Ele é um filme muito famoso nos Estados Unidos, sei lá, Inglaterra talvez tenha um pouquinho mais de fama, que ele tem essa pegada de meninas malvadas, de As Patricinhas de Beverly Hills, mas ele trata do assunto de assassinato e suicídio na escola também. E ele é uma comédia dramática, né? Ele faz disso algo, de certa forma, em partes engraçado, mas também trágico, né? E como o suicídio é visto na escola. E ele não fez sucesso aqui no Brasil, sendo que ele foi lançado mais ou menos ali nos anos 90. Ele não fez sucesso porque eu acho que o pessoal aqui no Brasil censurou o filme e não passou na sessão da tarde, essas coisas. Mas eu achei o filme interessante, diferente. E ele também é uma peça da Broadway hoje em dia. Ele foi transformado em musical e é muito famoso lá nos Estados Unidos por causa disso. Então, ali é um filme dos anos 90 que até criou muito caos, acho que em 2018, porque foi lançada a série Hatters. E, assim, o plot do filme é o seguinte: são algumas meninas populares, nesse estilo bem Regina George mesmo, patricinhas, bonitas e tal, que mandam na escola e fazem coisas horríveis com as outras pessoas. E elas passam a ser assassinadas por ali um casal principal de outsiders. Na versão atual de Hatters, que fizeram, foi inclusive cancelada, tentaram colocar diversidade nessas meninas. Então a realeza da escola era um menino gay, uma menina gorda e uma menina negra. E nisso acabou dando errado. Por quê? Porque eles pegaram a minoria que geralmente é explorada, né? Que geralmente sofre o bullying, pra serem os bullies da escola, né? Serem os valentões. Então a série pegou muito mal e foi cancelada, mas o filme dos anos 90 ele faz sentido por pegar o estereótipo correto. Então, a indicação que eu tenho é um filme que ele é de 2008, porém, eu acho que é uma indicação legal porque ele envolve escola e envolve um pouco de política, que a gente tá passando por um momento bem delicado, né, que é a Onda. Ai, eu já acho que vi. todo mundo já deve ter Nossa. assistido, mas com certeza tem gente ainda que não assistiu. Então, ele conta a história de um professor que ele tem a lição de ensinar sobre o Estado autocrático para os alunos. E então ele decide deixar os alunos criarem uma própria autocracia na sala de aula, só que isso foge do controle. Então, tipo assim, o filme tem várias lições e dá pra tirar boas reflexões dele. Então fica a dica aí pra quem assistir, depois comenta ali no post que eu quero saber a opinião de vocês. A Onda eu sei que tinha no Netflix, não sei se ainda tá, mas Hatters tem inteirinho no YouTube e tem legendado. Fiquei curiosa também por esse Hatters. Eu vou indicar um filme bem nostalgia, um filme pra dar aquele quentinho no coração da nossa época dos anos 2000, que é 10 Coisas que Eu Odeio em Você, porque eu acho que é um filme super atual ainda. Tipo, é pra ter aquele clima de antigamente, daquele tipo de filme que a gente assistia, e eu acho que é isso. Eu quero indicar uma série que a Luna citou e eu me senti muito mal por eu ter esquecido dela, que é Eu Nunca. Ela é uma série nova da Netflix e eu acho que é uma das melhores séries teens, porque ela tem esse clima e tem o intuito de ser uma série teen. E ela conta a história da Dev, que ela é uma adolescente indiana e ela está no ensino médio. Então, quer falar, Luna? Não, eu só ia comentar que essa série Eu Nunca, o legal dela é que boa parte do elenco realmente parece ter a idade escolar. Não foi colocado atores de 25 pra cima. Então, isso é interessante no retrato. Real. E o que eu amo nessa série é
é justamente a história da protagonista. A Dev é uma menina indiana, enfim, ela é uma minoria ali no ensino médio, ela sofre bullying. Só que o que é legal é que eles não colocam, por exemplo, ela como 100% uma vítima de tudo que tá acontecendo, porque assim, ela tem os seus momentos que ela é escrota com as amigas, mas ela também tem uma história de que ela perdeu o pai, e a forma com que isso é trabalhado na série, assim, é de uma forma muito sensível, é muito bonita. Se chegar no último episódio e você não chorar, olha, não sei o que aconteceu com você, com o seu coração. E eu acho isso muito legal, porque já fazendo mais uma comparação a séries e filmes antigos que retratam adolescentes, geralmente colocam o adolescente como alguém narcisista, insensível, ou até mesmo em momentos de luto, as pessoas esquecem do adolescente. Às vezes, se a mulher perdeu o marido, todo mundo foca em dar apoio pra esposa, em dar apoio pra mãe que perdeu o seu filho, mas deixa meio que o adolescente de lado, ou até mesmo o pré-adolescente, porque fala, não, ele é muito novo pra essas coisas, e não dá uma certa atenção ao que talvez ele possa estar sentindo. E eu gosto muito porque mostra também uma adolescente fazendo terapia. E eu achei, nossa, fenomenal, sabe? Essa série, ela só tem acertos. Olha, eu hypando, mas, ai, gente, desculpa. Só pelo fato da série ter personagens que são da mesma idade já me deu vontade de assistir, porque sempre foi uma situação muito estranha. Todos os filmes de adolescente que a gente assistia, eu nunca vi me representada na mesma idade, além das gêmeas Olsen, né? Voltando ao início. Além delas, dificilmente eu via personagens da minha idade, que eu visivelmente dava pra ver que tinha 13, 14 anos. Sempre eram umas meninas, assim, super gostosas, depois dos 20 anos, assim, com um corpão que de 13 dificilmente alguém ia ter. E eu tô curiosa pra ver essa série que vocês indicaram. E a Dev também, ela é fora do padrão. Isso que é muito legal. E tem um detalhe, ai gente, desculpa, tô falando muito sobre essa série, mas é que a relação que é trabalhada com a mãe dela é muito incrível, é muito verossímil. Porque geralmente colocam a adolescente, ai meu Deus, ela é revoltada à toa. E não, a mãe da Dev realmente tem... Não sei se a Luna chegou a assistir. A mãe dela, às vezes, é escrota mesmo com a filha, sabe? Então, tipo, existe esse tipo de mãe ou esse tipo de pai também que é incompreensível mesmo com o filho. É isso. Não vou falar mais, prometo. Então eu acho que é isso, galera. É isso, então temos. Ficamos para o próximo episódio, né? E mandem as suas considerações nas nossas redes sociais. A gente tem gostado muito de receber os comentários. A gente tem respondido sempre que consegue. É isso, galera. Sigam as nossas redes em Alta Podcast. Ficamos por aqui por hoje. Isso aí. E nos divulguem também, porque ajuda muito. Real, gente. Então tá, beijo, gente. Tá, um beijo pra todo mundo e obrigado. Um beijo enorme, gente. Ai, que finalização. Um beijo e obrigado. Um beijo, obrigado. Nos vemos amanhã no Jornal Nacional. Boa noite. Boa Agora noite, a gente beijo. vira e começa a conversar e ninguém ouve mais a gente falando.